Olá, amigos! Está começando o Milk Kids. Aqui vamos aprender sobre o amor de Jesus de uma forma divertida. E assim, vamos entender como viver com Ele no nosso dia a dia. Bora lá aprender? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu, tia Andréia, estou aqui para apresentar o Milk Kids para vocês. E eu tenho aqui meus dois ajudantes, a Manu. Oi! E o Christian. Oi! E eles estão aqui na brincadeira deles. O que vocês estão brincando aqui? De carrinho. De carrinho. E conta pra mim, que placas são essas aí nessa cidade de vocês? Tem o sinaleiro. Tem um sinaleiro. O que mais aí? Tem a placa de ônibus. A parada do ônibus. Tem aqui a placa de posto de gasolina. Tá mostrando onde que é o posto. Que placa que é essa aqui? Essa é de velocidade, Manu? Uhum. É? Quanto que pode andar? Qual que é o limite da velocidade ali? 30 por hora. E como que tá o sinal, Christian, que a gente pode passar com o carro? Verde. Verde, o sinal tem que estar verde para a gente passar. Então, a gente pode dizer que essas placas fazem as regras de trânsito, não é? Sim. E por que é importante ter regras no trânsito? Para eles não se baterem nem fazer acidente. Para os carros não se baterem e não fazerem acidente. Muito bem. Vocês sabiam que o povo de Israel também recebeu algumas regras? Tipo as regras de trânsito, umas regras, as leis, os 10 mandamentos, para que não criasse confusão? E é sobre isso que a gente vai ouvir na história de hoje. A história que nós vamos ouvir hoje, dando sequência às histórias bíblicas, está escrita no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Ele vem depois de Números, que é a história do povo de Israel que a gente ouviu na semana passada com a tia Susan, em que o povo de Israel estava viajando pelo deserto. A história de hoje é sobre quando Moisés, que era o líder do povo de Israel, já estava mais velho e o povo de Israel estava sendo bem desobediente. Aí Deus chamou o Moisés para ir lá no Monte Sinai e ele deu para ele os 10 mandamentos, que são as 10 regras para ajudar o povo a andar no caminho de Deus. Essas regras, esses 10 mandamentos, eles foram escritos por Deus em cima de tábuas de pedra. E é esses que nós vamos conhecer hoje. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele explicou esses mandamentos para o povo. E quais são esses mandamentos? Qual que é o primeiro mandamento, Manu? Adore somente a Deus. Isso. Deus, o Deus eterno, ele é o único que nós devemos adorar. Por quê? Porque foi Ele que nos criou e por isso nós devemos adorar somente a Ele. O segundo mandamento fala o quê? Não façam imagens e nem adore. Não façam imagens e nem as adore. O povo de Israel tinha feito algumas estátuas e andou adorando essas estátuas. E Deus disse, não, eu sou o Deus eterno, vocês devem adorar a mim. Vocês não podem adorar a estátuas e a imagens. Qual que é o terceiro mandamento? Não fale o nome de Deus em vão. A gente não deve falar o nome de Deus à toa, por qualquer coisa. Nós podemos sim falar com Deus quando nós vamos fazer oração, quando nós vamos louvar o nome dele. Mas não ficar chamando Deus e falando o nome dele por qualquer coisa. Nós devemos respeitar o nome dele. Qual que é o quarto mandamento?
guarde o sétimo dia para o santificar. Isso, guarde o sétimo dia para o santificar. Quando Deus criou o mundo, Ele trabalhou 6 dias e no sétimo dia Ele descansou. No Brasil e em muitos países, o dia que nós consideramos como o dia do descanso é o domingo. Então, no sétimo dia, a gente deve aproveitar para descansar, para louvar o nome de Deus e para o conhecer e estudar da sua palavra. Qual que é o 5º mandamento? Honrar o teu pai e tua mãe. Isso. Deus fala que nós devemos amar, honrar e obedecer ao papai e à mamãe. E no caso de algumas crianças que não têm o papai e a mamãe que cuidam, eles devem honrar aquela pessoa que cuida deles. Pode ser o tio, a tia, o avô, a avó, enfim. Deus fala que a gente deve honrar os que cuidam da gente. Agora sim, qual que é o 6º mandamento? Não mate. Nós não temos o direito de acabar com a vida de ninguém, de matar ninguém. Por quê? Porque é Deus quem dá a vida e é Deus que fala quando é o fim da vida de algum ser humano. Qual que é o 7º mandamento? Não seja infiel no casamento. Isso. Quando alguém é casado, ele não pode namorar outra pessoa ao mesmo tempo, né? Então, quando uma pessoa é casada, ela tem que respeitar o seu marido e a sua esposa, ou a sua esposa, né? No caso contrário. Qual que é o 8º mandamento? Não roube. Não roube. Nós não podemos roubar, pegar nada de ninguém que não é nosso. O que Deus quer é que quando a gente encontra algo que não é nosso, a gente procure o dono, a pessoa, para devolver. Qual que é o 9º mandamento? Não fale coisas falsas sobre os outros. É muito chato quando alguém inventa mentiras e fala mentiras sobre outra pessoa. Então, Deus diz, isso não é legal, vocês não devem falar mal dos outros, coisas falsas sobre outras pessoas. E qual que é o último mandamento? Não deseje ter o que é dos outros. Isso. Deus fala que a gente não deve querer ter o que os outros têm, mas a gente deve ser agradecido por aquilo que a gente tem e ser feliz com aquilo que Deus nos dá. Então, esses foram os ensinamentos que o Moisés falou para o povo de Israel, porque ele amava eles e ele queria que eles tivessem uma vida feliz e que eles obedecessem esses mandamentos para que eles não se metessem em confusão. Mas ele deu uma escolha para o povo. Cada um podia decidir se queria obedecer os mandamentos ou então assumir o risco de viver fora da vontade de Deus e ter que enfrentar a vida sem Deus. E vocês? Vocês querem seguir os mandamentos de Deus ou querem viver sem Deus? Eu quero seguir os mandamentos de Deus. E eu também. Você também? Que bom! Então, esses mandamentos servem para nós também. Assim como Moisés falou para o povo, eles servem para o mundo inteiro e também para nós. Então agora, já que vocês querem seguir os mandamentos, nós vamos falar um versículo. Eu vou falar uma frase e vocês vão repetir. É assim: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Faremos e obedeceremos. Agora a frase inteira. Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Tudo que falou o Senhor, faremos e Obedeceremos. Isso, muito bem. Isso está escrito em Êxodo 24:7. Agora,
Vamos fazer uma oração para agradecer por isso que nós aprendemos? Pode ser? Então vamos fazer uma oração. Obrigada, querido Deus, por esses 10 mandamentos que nós pudemos aprender, que o Senhor deu para Moisés naquele tempo para falar ao seu povo. Obrigada que hoje ainda nós podemos conhecer esses mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer eles para que a gente possa ter uma vida feliz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E é isso, crianças. Essa foi a história de hoje e a gente espera que vocês tenham gostado, né? Então, até a próxima. Tchau!